Eu sou o Cássio Eduardo e estamos juntos para mais um programa Evidências Ufológicas na Bíblia. Hoje eu quero partilhar com vocês sobre um tema que julgo ser muito interessante, que é o teletransporte. Alguns momentos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, aconteceram situações muito interessantes a respeito desse tema. No Novo Testamento eu quero citar Atos dos Apóstolos, dois acontecimentos em Atos capítulo 1, depois Atos capítulo 8. Vou citar exemplos também nos Evangelhos, onde Jesus também vive essa experiência com os seus apóstolos. Depois eu quero partilhar com vocês algumas situações do Antigo Testamento, onde esse fenômeno também acontece. Bom, dando uma atenção para o Novo Testamento, eu quero colocar assim o momento que mais me surpreende. É quando Felipe, ele é chamado por um anjo do Senhor, como está no livro do Atos dos Apóstolos, a ir até um ponto entre Jerusalém e Gaza para encontrar-se com uma pessoa. Felipe prontamente escuta essa voz, é conduzido por essa voz e segue caminho. É uma distância longa e ao chegar no local dito pelo anjo, né, o local colocado para ele ali, ele encontra um etíope que estava lendo o livro do profeta Isaías, o capítulo 53. É interessante que muitos teólogos chamam o livro do profeta Isaías do quinto evangelho, de tanto que ele relata sobre a pessoa de Jesus. Quando ele chega, ele encontra um etíope, que em algumas bíblias diz que ele é um eunuco, outras bíblias dizem que ele é um grande sábio, mas segundo alguns estudos que eu tenho feito, há informações que ele de fato era um rei da Etiópia, que se chamava Manoé, e estava lá para, como um judeu piedoso, né, fazer as suas adorações, as suas devoções nas festas que aconteciam em Jerusalém. E lendo o livro de Isaías, Felipe se aproxima dele, percebe que ele está com dificuldade de uma interpretação, o ajuda e prontamente o etíope entende que aquele texto falava de Jesus. Ele pede para que Felipe batize, porque logo eles avistaram uma água, um lago, creio eu. Felipe batiza e a coisa mais surpreendente, depois que Felipe batiza o etíope, ele é teletransportado para uma cidade longe, cerca de 60 quilômetros da onde ele estava. Ele foi parar numa cidade chamada Azote, uma cidadezinha portuária. E diz que o etíope ficou muito contente depois daquele momento maravilhoso. Ele volta para a Etiópia e starta na Etiópia um cristianismo que até hoje existe lá. Existe na Etiópia uma construção que é única no mundo, que é um patrimônio da Unesco, né? Uma das maravilhas, né, do nosso mundo, e é construída em uma única rocha, uma igreja chamada Igreja de São Jorge, e que existe uma lenda, né, que esta igreja foi construída pelos anjos à noite e que durante o dia os trabalhadores faziam os seus reparos naquela construção, mas que grande parte da construção foi feita pelos anjos durante a noite. Interessante que, segundo a história, essa construção ela é feita em 1220 pela esposa do rei Lalibela para ser realmente um santuário para ele. Só que muitos arqueólogos e arquitetos, engenheiros, não entendem esse tipo de construção e é até difícil datar quando ela foi feita, devido à precisão do trabalho e por naquela época não existia nenhum tipo de máquina elétrica para fazer cortes tão precisos em uma única rocha. Vale a pena vocês conferirem, né? Tem muitas fotos na internet, documentários a respeito dessa igreja de Lalibela, na Etiópia. E também uma coisa surpreendente é que eles dizem que são os guardiãos da Arca da Aliança. Segundo também a tradição, diz que a rainha de Sabá teve um filho
com o rei Salomão, chamado Menelik, e este foi até a África com a Arca da Aliança e com a responsabilidade de guardá-la. Então, até hoje, alguns historiadores, arqueólogos, pesquisadores vão até a Etiópia para fazer esta pesquisa a respeito desse assunto e tentando encontrar também a Arca da Aliança. É muito interessante que a Etiópia também ela é um local onde existe uma grande concentração de judeus, né? Uma grande concentração de israelitas mesmo, que são negros. E mediante a tudo isso, é um momento muito importante de se pesquisar, né? São coisas muito importantes de serem pesquisadas nesse momento do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No próprio Atos dos Apóstolos, acontece um evento muito interessante. Jesus, ele entra na sala do cenáculo, onde foi feita a Santa Ceia, depois de passar pela cruz e a ressurreição, conforme os escritos da Bíblia, e não está Tomé na situação. Ele entra na sala e os apóstolos estavam todos lá acovardados, com medo de serem mortos, e Jesus se materializa dentro da sala. Os apóstolos começam a se assustar e a gritar, imaginando que fosse um fantasma, e Cristo diz, não sou um fantasma, conversa com eles, explica tudo, pede para que eles fiquem lá mais um pouco, para que eles recebam o fogo do Espírito Santo, né? Como diz, o batismo no Espírito Santo. E nesse momento, com a ausência de Tomé, Cristo diz que voltaria mais uma vez. Os apóstolos partilhando tudo isso com Tomé, Tomé não acreditava de jeito nenhum, e Cristo se faz presente na sala da mesma maneira. Ele se materializa dentro da sala, pede para que Tomé toque nas feridas dele, mostra para Tomé que ele não é um fantasma, e Tomé, a partir desse momento, acredita. E da mesma maneira que Cristo se materializou, ele também se desmaterializa e vai embora dali diante dos apóstolos. É um momento muito interessante também, onde a gente vê esse fenômeno acontecendo no Novo Testamento. Ainda com esse Cristo ressuscitado, relato do Evangelho, né? Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús. E ele vai conversando com os discípulos, contando tudo o que aconteceu durante a vida, a trajetória, porque os discípulos estavam assim meio que tristes, decepcionados, e Cristo vai animando eles durante a caminhada e os discípulos não o conhecem. Ele finge estar passando adiante, dali da hospedaria onde os discípulos ficariam, os discípulos pedem para que ele ficasse com eles. No momento, Cristo parte o pão, ele divide o pão e no instante que ele divide o pão, ele se desmaterializa na frente dos discípulos. Só naquele instante, então, eles tiveram realmente a certeza que estavam ali com Jesus. Que tecnologia é essa? Hoje nós temos o grande colisor entre a Suíça e a França e eles estão ali chocando partículas infinitamente pequenas, né? E conseguiram teleportar um fóton, uma partícula de luz. Hoje existe tecnologia para teleportar coisas infinitamente pequenas, partículas infinitamente pequenas. Que tecnologia é essa que pode fazer com que um corpo de um ser humano, de um homem, né, possa realmente sair de uma sala, entrar em uma sala, se deslocar em distâncias longas, como essa situação de Felipe? É muito interessante isso. E é interessante também que a nossa pesquisa, né, dê realmente margem para novas descobertas. Quero narrar agora um fenômeno que acontece, um fenômeno semelhante, que acontece lá no Antigo Testamento. No livro do profeta Daniel, ele está ali, né, o povo hebreu foi todo levado cativo na Babilônia, estava ali sofrendo toda essa situação. Ficou em Jerusalém apenas ali o povão, não vamos dizer assim, né? Na Samaria, naquela região, ficou todo o povo mais simples e foi levado a elite cativa para a Babilônia. E lá estavam os profetas, estavam os sumos sacerdotes, enfim, no cativeiro. E no meio de todo esse povo estava lá Daniel, sofrendo as suas dores lá na cova dos leões, com fome, achando que a coisa estava complicada para o lado dele, fez uma oração, pediu a Deus ajuda
E distante, lá em Jerusalém, estava o profeta Abacuque, preparando o seu prato, a sua comida, e aparece um anjo e diz para ele: você precisa ir até Babilônia para alimentar Daniel, que está numa cova. E ele diz para o anjo: eu não conheço Babilônia, eu não conheço essa cova, como que eu farei? Ele diz que o anjo pega o profeta Abacuque com aquele prato de comida, que eu acho muito interessante, e leva numa velocidade do vento para Babilônia. Ele chega, dá comida para Daniel, Daniel agradece a ele, agradece a Deus por se sentir amparado, e como na força do vento, na velocidade do vento, esse anjo leva novamente Abacuque para Jerusalém. É uma coisa muito interessante. É uma coisa muito... Que tecnologia é essa? Que intervenção é essa? Porque eles sempre chamavam de anjo, né? Anjo do Senhor, como nos outros programas, né? Uma certa confusão para dizer se é Deus, se é o anjo de Deus, se é o Espírito de Deus. Mas nós vemos que eles dominam tecnologias muito interessantes. Então, estas evidências de uma tecnologia, de uma influência que não é daqui, nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de maneira assim muito incisiva, muito clara. Então eu quero deixar para vocês essas informações, né? Peço para que vocês pesquisem, né, esta construção da igreja de Lalibela na Etiópia. Olhe o livro de Daniel, que é o capítulo 14, veja os evangelhos e estaremos aí à disposição para partilhar com vocês mais informações. Obrigado e até o próximo programa, Evidências Ufológicas na Bíblia.